Bom, vamos falar um pouco sobre a glicose agora. Como sabemos, a glicose é um monossacarídeo que ela está presente na junção de outros polissacarídeos, como a sacarose, a lactose e a frutose. Além disso, também está presente em carboidratos como amido e outros alimentos. Ela é a principal fonte de energia para nós, seres humanos, pois o cérebro requer uma grande quantidade de glicose para conseguir exercer suas funções. Bom, como eu disse, a glicose ela não está presente somente em alimentos que possuem sacarose, como é o que a gente pensa. Não está presente só em balinhas, chocolate, coisas do tipo. Ela também está presente em outros alimentos. E o excesso de glicose no sangue pode levar à formação de gordura e problemas de saúde. Por exemplo, o excesso de glicose ela pode causar quando ela estiver em excesso no sangue, ela vai gerar o que o organismo produz a insulina para controlar esse excesso de glicemia. Com isso, com a hiperglicemia, também haverá uma hiperinsulimia, que é o que? O excesso de insulina no sangue. Isso pode desencadear várias doenças, como a miopia, a hipertensão arterial, diferentemente do que todo mundo pensa, o sal não é o grande vilão da hipertensão arterial, pois o sal ele não te faz ficar hipertenso, ele gera uma hipertensão momentânea. No entanto, a hipertensão arterial, na qual você adquire e a mantém por o resto da vida, não é causada pelo sal, e sim pelo excesso de glicose no sangue. Porém, quem já tem uma hipertensão arterial, ao consumir sal, não é bom, faz mal também, mas ela é causada pelo excesso de glicose. Também há estudos em que a glicose ela está associada à perda de memória. E nesses estudos, eles chegam a chamar o Alzheimer de diabetes tipo 3, devido a esse excesso de glicose no sangue que vai para o cérebro e também impede que, com essa hiperinsulinemia, impede que haja a transmissão dos impulsos nervosos no cérebro. E isso gera perda de memória. Por isso, o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Além disso, o excesso de glicose também está ligado às acnes. E também há estudos em que mostram que o excesso de glicose em mulheres faz com que elas fiquem 2 vezes mais propensas a adquirir câncer coloretal. Além disso, a glicose, como eu disse anteriormente, ela está presente em outros alimentos, sem ser os que nós pensamos diretamente como açúcar, devido à sacarose. Como podemos ver nessa tabela, que ela representa o índice glicêmico de alguns alimentos, a gente consegue ver que, por exemplo, o pão branco, ele tem um índice glicêmico de 95. O que isso significa? O índice glicêmico, ele é a habilidade da ingestão de carboidratos no nosso organismo. E ele tem como base a glicose, que tem índice glicêmico 100. Então, quanto mais próximo de 100, maior a quantidade de glicose desse alimento. Então, podemos ver que o pão branco, apesar de salgado, ele tem um índice glicêmico de 95, que é altíssimo. Por isso que muita gente fala que pão branco engorda, por causa do índice glicêmico dele altíssimo. A tapioca, tem 70 de índice glicêmico, então também tem uma glicose muito elevada. O arroz branco que está presente na nossa dieta diária dos brasileiros também tem um índice glicêmico de 96. Também é considerado moderado para alto, ainda mais que está na alimentação diária dos brasileiros. Temos aveia, frutas, pera, leguminosas, vários outros alimentos que, apesar de salgados ou de terem outros sabores, possuem um índice glicêmico alto. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre o açúcar refinado. O açúcar refinado ele é caracterizado por ter uma cor mais esbranquiçada e ter um maior teor de sacarose. Por isso, ele é chamado também como um açúcar mais puro e tem um aspecto visual melhor. Para obter esse resultado, a sacarose passa pelo processo de refinamento, que é responsável pela clarificação e pela retirada de mais impurezas.
O açúcar refinado, ele, como eu disse, é obtido através da sacarose, então eu vou explicar melhor como que a gente consegue obter a sacarose. Bom, primeiramente, a gente faz o recolhimento da cana, onde ela passa pelo processo de lavagem. Após a lavagem, ela passa pelo processo de picagem, onde vai picar a cana e vai passar pelo eletroímã, onde tem a retirada de materiais metálicos. Posteriormente, ocorre a extração do caldo da cana. Esses pedaços picados passam pelo processo de moagem, onde é realizado por cilindros que retiram o caldo, ou então pela difusão, onde temos um processo osmótico. Por conseguinte, o caldo passa pela purificação. Nesse processo, a gente tem peneiras para utilizar para a retirada de resíduos sólidos grosseiros. Na etapa de clarificação, a gente tem a floculação e a coagulação. Nessa etapa, a gente utiliza reagentes químicos, como dióxido de enxofre para realizar a sulfitação, o leite de cal para realizar a calagem e cadeias poliméricas longas. Esses agentes são responsáveis por realizar a floculação de todos os resíduos, que são as impurezas, e posteriormente realizar a decantação e a filtração para a retirada desses do caldo. Posteriormente, o caldo, que já está com menos impurezas, com um teor de sacarose maior, ele passa pelo processo de cristalização. No processo de cristalização, ele é levado para o cozimento, onde tem a formação dos cristais brutos. Posteriormente, esses cristais são levados para a parte de evaporação. Na evaporação, ocorre a retirada de cerca de 80% da água, onde vai facilitar a secagem e, posteriormente, o armazenamento do açúcar. Finalizado o processo de obtenção da sacarose, a gente tem a parte de refinamento. O refinamento é basicamente feito em 3 etapas. Na primeira etapa, ocorre a dissolução do açúcar, onde vai produzir um caldo mais denso, com maior teor de sacarose e menos vitaminas e sais minerais. Posteriormente, ele passa pelo processo de clarificação, semelhante ao que é realizado para a obtenção da sacarose, onde tem mais retirada de impurezas e o teor de sacarose aumenta ainda mais, cerca de 95% ou 96%. E por fim, a massa resultante, que são os cristais, eles passam pela evaporação, onde tem a retirada de água, pela secagem e o armazenamento adequado. Bom, uma alternativa à sacarose são os edulcorantes. Eles são adoçantes artificiais ou naturais, que são substitutos diretos da sacarose. Eles possuem a vantagem de ser menos calórico, pois, como tem um sabor adocicado maior, são ingeridos em menor quantidade e também pode ser utilizado por pessoas que têm problema no metabolismo da glicose. Todavia, eles não são nutritivos tanto quanto a sacarose, pois eles são artificiais e não são metabolizados pelo nosso organismo. Um dos principais e mais antigos são a sacarina e o ciclamato. Esses 2 edulcorantes são empregados juntos hoje em dia porque eles juntos potencializam suas vantagens. A sacarina, ela é a mais antiga e possui cerca de 300 a 500 vezes sabor adocicado maior que a da sacarose. Todavia, a desvantagem dela é que, quando empregada em grandes quantidades, ela possui um sabor residual amargo. Por isso, a gente utiliza o ciclamato juntamente com ela. O ciclamato, ele tem um poder de adoçante de 30 a 50 vezes maior que a da sacarose e apresenta elevada estabilidade em temperaturas e pH. E é empregado junto com a sacarina para retirar esse sabor residual amargo. Nós temos também o aspartame, onde ele é formado por 3 compostos, que é o éster metílico dos aminoácidos, o ácido aspartico e a fenilalanina. Ele tem um poder de adoçante 200 vezes maior que o da sacarose e ele não é artificial. Por não ser artificial, ele, ao ser ingerido, se divide nos seus 3 compostos, que é a fenilalanina, o metanol e o ácido, que são metabolizados pelo nosso sangue. Por ele ser metabolizado, ele possui um valor energético, todavia muito pequeno, então geralmente não é enumerado na nossa dieta.
Com o estudo de edulcorantes, nós achamos um artigo que se chama Consumo Alimentar, Peso Corporal e Perfil Bioquímico de Ratos Tratados com Diferentes Tipos de Adoçante. Foram analisadas as respostas bioquímicas durante 4 semanas desses ratos, que foram organizados para a ingestão de dietas com cada edulcorante artificial e natural, que é no caso do aspartame. Esses ratos foram divididos em 6 grupos, onde a gente teve o grupo de controle, o grupo da estévia, o grupo da sucralose, o grupo do ciclamato e da sacarina, pois eles são empregados juntos, o grupo do aspartame e o grupo do extrato de agave. Durante todo esse processo de estudo, concluí isso no fim que a ingestão desses edulcorantes não exerce influência sobre o peso corporal, nem a ingestão hídrica, nem o peso relativizado dos órgãos, concentrações de glicose e ATL. Então, observa-se que esses adoçantes possuem grandes vantagens ao serem utilizados no lugar da sacarose. Então, a lactose é o carboidrato que está presente em maior quantidade no leite e ela é degradada pela enzima beta-lactosidase, que também é conhecido como lactase. A quebra da lactose forma a glicose e a galactose. E aqui a gente pode ver que uma das vias possíveis para essa degradação da lactose leva direto para a glicólise pela glicólise. Tá. A degradação da galactose tem essa via conhecida como via de Lenoir. Ela começa com a enzima galactose mutarase, que transforma a galactose em alfa-D-galactose. E aí, a partir disso, a galactoquinase transforma em galactose 1-fosfato, que por meio da galactose fosfato uridiotransferase é transformada em glicose 1-fosfato e a partir daí é transformada em glicose 6-fosfato e aqui pode continuar ou a glicólise ou a gliconeogênese. Existem 3 tipos de intolerância à lactose: a primária, a ontogênica e a secundária. A secundária é causada por patologias, e uma dessas patologias é a galactomesia, que é uma doença que é caracterizada pela falta de uma ou mais enzimas da via de degradação da galactose. Então, quando essas enzimas estão em falta, o nosso corpo produz uma via alternativa para degradar a galactose, e isso causa o acúmulo de galactose 1-fosfato e de galactose no nosso corpo. O acúmulo da galactose e da galactose 1-fosfato desses compostos no nosso corpo podem levar a doenças futuras, como a catarata e outras doenças oculares também. Tá, eu vou falar sobre o HFCS, que da sigla em inglês significa xarope de milho de alto teor de frutose, e é um açúcar nutritivo produzido através da isomeração de parte da glicose existente no xarope de milho em frutose. O HFCS é extensivamente utilizado em refrigerantes, produtos de padaria, em geleias e etc. A facilidade do manuseio deste adoçante líquido e o seu baixo preço fizeram com que o uso aumentasse em comparação com a sacarose. Em relação às concentrações de sacarose consumida por nós, tem 50% de glicose e 50% de frutose. E o HFCS tem 55% de frutose, 42% de glicose quando usados em bebidas, e quando usados em produtos panificados tem 42% de frutose e 58% de glicose. Antes de 1900, os americanos consumiam aproximadamente 15 gramas de frutose por dia. No período entre 88 a 94, a ingestão média de frutose foi estimada em 54 gramas ao dia. Os refrigerantes foram a principal fonte de frutose, fornecendo cerca da metade da quantidade ingerida pelos adolescentes. E o consumo desse tipo de bebida aumentou drasticamente nas últimas décadas, passando de aproximadamente 2 porções de pessoas por semana, para 2 porções por pessoa ao dia nos anos 2000. A maioria da frutose da dieta americana não provém da fruta fresca, mas sim do HFCS e da sacarose que se encontra nos refrigerantes e doces, os quais são praticamente desprovidos de outros nutrientes. O senso comum, a partir da publicação de um comentário do AJCN, que é um periódico mensal sobre nutrição clínica nos Estados Unidos, que diz que o HFCS é totalmente prejudicial à saúde, mesmo em mínimas quantidades, pois ele interfere no metabolismo do organismo, fazendo com que não consigamos parar de comê-lo, já que diminui a secreção de leptina, que é um hormônio que informa
que devemos parar de comer, ou seja, o hormônio da saciedade. E que por isso o HFCS está intimamente associado à obesidade, desenvolvimento de diabetes e prejudica o fígado, já que é o local onde o HFCS é metabolizado. Com os estudos sendo feitos nessa área, foi constatado que o HFCS e a sacarose têm aproximadamente o mesmo teor de açúcares e não há diferenças na resposta. Com os estudos sendo feitos nessa área, foi constatado que o HFCS e a sacarose têm aproximadamente o mesmo teor de açúcares e não há diferença nas respostas metabólicas entre eles no que diz respeito à obesidade. Inclusive, pesquisas mostraram que a resposta do HFCS e a sacarose são virtualmente idênticas no que diz respeito à glicose e à insulina. Não tem nem diferença nos triglicerídeos após o consumo de sacarose ou HFCS e não tem também diferenças na saciedade e na energia após o consumo de açúcares. E a sacarose ainda é o principal açúcar de adição consumida na dieta dos americanos e é a principal fonte de frutose também. O consumo mundial de sacarose é 9 vezes superior ao de HFCS e há epidemias de obesidade e diabetes em países onde pouco ou nenhum HFCS é usado, como por exemplo o México. Com essas informações, é muito complexo dizer que o único componente é responsável pelo ganho de peso e obesidade, como foi atribuído ao HFCS. Segundo o TEF, quando a frutose ou a glicose eram consumidas com 25% da energia, a glicose causava picos mais altos na glicemia e na insulina, bem como maiores aumentos de leptina e mais supressão de níveis de grelina do que de frutose. Porém, com 30% de energia, as diferenças sumiram. A leptina, como já falado, é o hormônio da saciedade e a grelina é o hormônio responsável por estimular a fome. Vale salientar também que o estudo foi feito com a glicose e a frutose isoladamente, não em alimentos. Com base nos estudos do artigo de referência, foi reportado que os níveis de consumo de açúcar de adição mais elevados do que os recomendados pela Associação Americana do Coração dos Estados Unidos não afetam negativamente o peso ou a pressão arterial. Foi descoberto por Stanhope que os indivíduos que consumiram 25% da sua energia em frutose tinham aumentado a adiposidade visceral, outro fator de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica comparado com indivíduos obesos diabéticos que consumiram 25% da energia como glicose. Já no fígado, é importante frisar que há diferenças significativas entre frutose e o metabolismo de glicose. As vias metabólicas para frutose e glicose são interativas no fígado. Então, no fígado, a maior parte da frutose é convertida em glicose, que pode ser armazenada como glicogênio hepático ou liberada para o plasma. Parte da frutose é convertida em lactato e apenas uma pequena porção é convertida em ácidos graxos. O metabolismo hepático da frutose difere consideravelmente do da glicose por várias razões. O metabolismo hepático da frutose difere consideravelmente do da glicose por várias razões. A entrada de glicose na via glicolítica é controlada pela glicoquinase, enzima que possui um elevado km para a glicose, portanto, a taxa de fosforilação da glicose varia com as alterações das suas concentrações. A glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato, depois em frutose 1,6-bifosfato, através de uma reação catabolizada pela fosfofrutoquinase. A atividade dessa enzima é inibida pelo ATP e citrato, que permite a regulação da reação de acordo com o estado energético da célula. A frutose 1,6-bifosfato é posteriormente convertida em piruvato antes de entrar no ciclo de Krebs. A conversão da glicose em piruvato é inteiramente regulada pela insulina e pelo estado energético da célula. Por oposição, a conversão de frutose em triose-fosfato ocorre na forma independente da insulina e é um processo extremamente rápido devido ao baixo km da frutoquinase para a frutose e a ausência de feedback negativo pelo ATP ou citrato. Em absorção e fosforilação massivas de frutose pelo fígado, podem, deste modo, levar à depleção de ATP, o qual é degradado em AMP, que é monofosfato de adenosina, e ácido úrico. Por outro lado, permitem um fluxo desregulado de carbonos para a lipogênese de novo, aumentando assim a produção lipídica em maior extensão que a glicose. Para concluir e fazer um apanhado, não há nenhum relacionamento original entre HFCS e a obesidade. Há um consenso no meio científico de que não existem diferenças significativas na resposta metabólica ou endócrina, nem diferenças nos efeitos relacionados com a saúde entre o HFCS e a sacarose.
metabolismo e os efeitos para a saúde do HFCS e da sacarose são diferentes de os observados em estudos que comparam a frutose pura com a glicose pura, nenhum das quais é consumida de forma apreciável na alimentação humana. Por fim, precisamos ser prudentes na atribuição de consequências nocivas para a saúde ao consumo de frutose, HFCS ou sacarose, nomeadamente aos níveis normais de consumo da população.